Muito bem, vamos dar continuidade aqui no nosso curso de Microsoft Azure. E a gente vai começar agora falando sobre como definir os serviços e os produtos principais do Azure. E para isso, imagina que você conseguiu um emprego dos seus sonhos como desenvolvedor em uma empresa de tecnologia espacial. No primeiro dia, você foi designado para ajudar pesquisadores a analisar um grande conjunto de dados e que está sendo gerado, né, para um projeto de pesquisa para ponta para explorar uma água em Marte. E o tempo é essencial. Não há um problema. Você pode possuir servidores gratuitos para fazer esse trabalho. E mesmo que pareça, você precisará investir muito tempo para configurar e instalar o software. Obviamente, você pode pedir para comprar novos equipamentos, pedir um orçamento para o seu departamento, né, que já vai dizer que está apertado. E além disso, você não deseja comprar mais hardware do que o necessário, não apenas porque deseja causar uma boa impressão com a sua chefia, com a sua liderança, mas também porque simplesmente não sabe quantos dados serão gerados nesse projeto. A ideia é que você obtenha os recursos necessários para fazer o trabalho sem muita administração e simplesmente você configuraria o que fosse necessário para fazer o trabalho. Além disso, você pegaria apenas os recursos para computação necessários enquanto estiver usando. E é exatamente sobre isso que podemos fazer com Azure. Podemos criar recursos de computação, configurá-los para fazer o trabalho necessário e pagar apenas pelo que usarmos. Qual o objetivo do que a gente vai analisar aqui nessa videoaula? Primeiro, identificar as opções de computação do Azure, selecionar as opções de computação apropriadas para o seu negócio, né, e saber como uma rede virtual do Azure fornece a comunicação de rede segura entre esses recursos e como as nossas máquinas virtuais, né, as VMs e as outras redes se comportam. Bom, para definir a computação na nuvem, a computação do Azure é um serviço de computação sob demanda para executar aplicativos baseados em nuvem. E ele fornece esses recursos de computação como discos, processadores, memória, rede e sistemas operacionais. Os recursos estão disponíveis sob demanda e geralmente podem ser disponibilizados em minutos ou até em segundos para você. Os serviços de máquinas virtuais são emuladores de software, né, e de computadores físicos. Então, se você não conhece o que é uma VM, é igual um computador, só que é virtual. E eles incluem processador virtual, memória, armazenamento e os recursos de redes, tal como uma máquina física que você compraria para sua empresa. As VMs, elas hospedam um sistema operacional e você pode instalar e executar o software como um computador físico. Ao usar um cliente na área de trabalho remoto, você pode usar e controlar uma máquina virtual como se estivesse sentado na frente dela. E o Azure, ele fornece suporte com uma ampla variedade de soluções de computação para o desenvolvimento, teste, execução desses aplicativos e a extensão do data center, incluindo Linux, Windows Server, o Microsoft SQL Server, Oracle, IBM, SAP, entre outros. Bom, os ícones de máquina virtual, eles permitem criar e usar essas máquinas na nuvem. E ele fornece lá no IaaS, no Infrastructure as a Service, que pode ser usado de várias maneiras diferentes. Quando você precisa de controle total sobre um sistema operacional, ambientes, VMs do Azure, essa do IaaS é a escolha principal. E assim como um computador físico, você pode personalizar todo o software de execução dessa VM. Esse recurso é muito útil quando você estiver executando um software personalizado ou configurações de hospedagem personalizadas. Um conjunto de dimensionamentos de máquinas virtuais são um recurso de computação do Azure que você pode usar para implantar e gerenciar um conjunto de VMs idênticas. Todas as VMs configuradas da mesma forma e um conjunto de dimensionamento dessas VMs são projetados para oferecer suporte de verdadeira escala automática. E nenhum pré-provisionamento de VM é necessário.
Os serviços de aplicativos faz com que você possa criar, implantar e dimensionar rapidamente os aplicativos da web, aplicativos móveis, as APIs de nível de corporação e uma execução em qualquer plataforma. Você pode atender aos requisitos rigorosos de desempenho, de escalabilidade, segurança e conformidade ao usar uma plataforma totalmente gerenciada para executar a manutenção dessa infraestrutura. O App Service é uma oferta de plataforma como o serviço de PaaS. Então, se você precisar do App Services, você vai usar o Platform as a Services. As funções, elas são ideais quando você precisa se preocupar apenas com o código que será executado no seu serviço e não com a plataforma ou com a infraestrutura que você está alocando para esse serviço. Eles são geralmente usados quando você precisa executar um trabalho em resposta e um evento, que geralmente por meio de uma solicitação REST. Esse cronômetro, ou essa mensagem de um outro serviço do Azure é necessário quando esse trabalho pode ser concluído muito rapidamente. O serviço de container ele é necessário quando você deseja executar várias instâncias de um aplicativo em uma única máquina ou um único host. Então os containers são uma forma de execução para essa opção. O orquestrador de container ele pode iniciar, parar e adicionar dimensões e instâncias de aplicativos conforme a sua necessidade. Então, os containers eles são ambientes de virtualização que referenciam o sistema operacional do ambiente de host que você executa dentro do container. E diferentemente das máquinas virtuais, você não gerencia um sistema operacional. Os containers são leves e são projetados para serem criados, redimensionados e parados dinamicamente. Agora, pensando em máquinas virtuais em containers, há duas maneiras de gerenciar os containers baseados no Docker e no Microsoft Azure. As instâncias de container do Azure eles oferecem uma maneira mais rápida e simples de executar um container dentro do Azure sem precisar gerenciar nenhuma VM ou adotar serviços adicionais. É uma oferta de Platform as a Service que permite carregar os seus containers, que são executados para você. Agora, falando sobre serviços de Kubernetes, do Azure, você deve estar pensando, o que são Kubernetes? A tarefa de automatizar, gerenciar e interagir de um grande número de containers é conhecida como uma orquestração de container. E o serviço de Kubernetes do Azure, que são as AKS, é um serviço completo de orquestração para containers com arquiteturas distribuídas e grandes volumes de containers. Então, a orquestração de uma tarefa é automatizar e gerenciar um grande número de containers e como eles interagem entre si. Os containers são frequentemente usados para criar soluções usando uma arquitetura de microserviços. Essa arquitetura é onde você divide as soluções em partes menores e independentes. Então, por exemplo, você pode dividir um site em um container que hospeda o seu front-end e outro que hospeda o seu back-end, e um terceiro ainda para o armazenamento dos seus dados. Essa divisão ela permite separar partes dos seus aplicativos em seções lógicas que podem ser mantidas, dimensionadas e atualizadas independentemente. Então você tem ali 3 containers, um com front-end, um com back-end e um com os dados armazenados. Para migrar aplicativos em containers, você pode mover esses aplicativos existentes para containers e executá-los na AKS. Você pode controlar o acesso por meio de integração com o Azure Active Directory, acessar os serviços do Azure suportados pelo Service Level Agreement, pelo SLA, com um banco de dados do Azure para MySQL, para qualquer necessidade de dados, via Open Service Broker da Azure, o OSBA. Então, isso ajuda você
a converter um aplicativo existente em um ou mais containers, né, e de via públicas, para que você possa ter imagens de containers dentro do registro de container. E usando o portal do Azure, ou uma linha de comando, você implanta os containers em clusters de AKS. E o Active Directory do Azure controla o acesso a cada recurso do AKS. E você ainda acessa serviços do Azure suportados pelo SLA, como o banco de dados, né, do Azure para MySQL via OSBA. Então, opcionalmente, você também tem um AKS implantado em uma rede virtual. Você pode explorar os serviços, né, de rede do Azure, que permite conectar esses serviços e a infraestrutura local de nuvem para fornecer aos seus clientes e usuários uma melhor experiência possível. E depois que os recursos mudam para o Azure, eles exigem uma mesma funcionalidade de rede que uma implantação local. E em cenários específicos, eles podem exigir um nível de isolamento de rede. E os componentes de rede do Azure oferecem uma variedade de funcionalidades e serviços que podem ajudar a organizar e projetar os serviços de infraestrutura em nuvem que também atendem aos seus requisitos. Falando agora sobre a rede virtual do Azure, ela permite que muitos tipos de recursos do Azure, como as VMs do Azure, se comuniquem com segurança entre si, a internet e as redes locais. Uma rede virtual tem um escopo definido para uma única região. No entanto, várias redes virtuais de diferentes regiões podem ser conectadas usando um emparelhamento de rede virtual. Com a rede virtual do Azure, você pode fornecer isolamento, segmentação, comunicação com recursos locais e na nuvem e o roteamento e filtragem do tráfego de rede. O Azure Load Balancer, ou balanceador de carga do Azure, pode fornecer escala para os seus aplicativos e criar alta disponibilidade para os seus serviços. O Load Balancer suporta cenários de entrada e saída e fornece baixa latência e alta taxa de transferência e escala até milhões de fluxos para todos os aplicativos TCP/IP ou UDP. E você também pode usar o Load Balancer como um tráfego de entrada para a internet, tráfego interno dos serviços do Azure, o encaminhamento de porta para o tráfego específico ou a conectividade de saída para VMs em uma rede virtual. O gateway de rede privada, né, a VPN, é um tipo específico de gateway de rede que visa ser usado como um tráfego criptografado entre uma rede virtual do Azure e um local da internet pública. E ela oferece uma conexão mais segura do que o local do Azure pela internet. O gateway de aplicativo do Azure é um balanceador de carga de tráfego de web que permite gerenciar o tráfego para os seus aplicativos web e uma conexão através na qual os usuários se conectam ao seu aplicativo. Com o Application Gateway, você pode rotear um tráfego com base no seu endereço IP e na porta de origem para cada endereço IP para sua porta de destino. E você também pode ajudar a proteger um aplicativo web como um firewall, um redirecionador, mantendo afinidade de sessão para manter um usuário no mesmo servidor com muitas outras opções de configuração. A rede de entrega de conteúdo, a CDN, é uma rede distribuída de servidores que pode fornecer com eficiência conteúdo web para os seus usuários e uma maneira de obter conteúdo para os usuários em uma região, né, localizada para minimizar a sua latência. A CDN pode ser hospedada no Azure ou em qualquer outro provedor local, mas você pode armazenar um cache e o conteúdo em nós físicos estrategicamente posicionados em todo local do mundo e fornecer um melhor desempenho dos seus usuários finais. Os cenários de uso típicos incluem aplicativos da web que contêm um conteúdo multimídia, um evento de lançamento de produto em uma região ou qualquer evento em que você espere um alto requisito de largura de banda na sua região. Falando agora sobre as categorias de dados do Azure, eles são divididos em 3 principais categorias: os dados estruturados, os semi-estruturados e os não estruturados.
Os dados estruturados, eles são dados que aderem a um esquema e, portanto, todos os dados têm os mesmos campos e as mesmas propriedades. Os dados estruturados, eles podem ser armazenados em uma tabela de banco de dados com linhas e colunas. E os dados estruturados, eles dependem de chaves para indicar como uma linha, né, de uma tabela se relaciona com dados em outra linha de outra tabela. Os dados estruturados também são conhecidos como os dados relacionais. Os esquemas de dados definem a tabela de dados, os campos da tabela e o relacionamento claro entre os dois. É fácil digitar, consultar e analisar dados estruturados, porque todos eles seguem o mesmo formato. Exemplos de dados estruturados incluem dados do sensor ou os dados financeiros. Agora, dados semi-estruturados são menos organizados que dados estruturados. Não são organizados, né, armazenados em um formato relacional, o que significa que os campos não se encaixam perfeitamente em tabelas, linhas ou colunas. E esses dados semi-estruturados contêm tags que tomam de forma aparente a organização e a hierarquia entre os dados. Esses dados semi-estruturados também são conhecidos como dados não relacionais lá no SQL. E um exemplo de dados semi-estruturados inclui livros, blogs ou documentos HTML. E por fim, né, os dados não estruturados são dados que não têm nenhuma estrutura designada. Eles podem conter qualquer tipo de informação ou de dado. E eles estão se tornando mais proeminentes à medida que as empresas tentam explorar novas fontes de dados. Então, os exemplos de dados não estruturados incluem documentos em PDF, uma imagem JPEG, um arquivo JSON ou um conteúdo de vídeo. E existem diferentes produtos do Azure para fornecer suporte para cada tipo de dados. Então eu quero parar por aqui. Essa parte que a gente falou até agora, acho que já deu bastante tempo aqui para a gente comentar sobre esse tipo de serviço e os produtos principais. E eu vejo você para a gente falar sobre como a gente pode explorar o armazenamento de dados no Azure. Então vejo você no nosso próximo vídeo.